O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber nos estúdios da Rádio Super o presidente estadual do PPL, o Partido Pátria Livre, Francisco Rubió. Bom dia, doutor Francisco, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes, da Super. E eu leio o jornal O Tempo todo dia e lá eu vejo a entrevista dos seus entrevistados aqui. Que coisa boa. Bom, para a gente começar, doutor Francisco, a gente gostaria de falar com o senhor, a respeito da questão da cláusula de barreiras, né? O PPL e o PCdoB anunciaram recentemente uma fusão, porque nenhum dos dois partidos conseguiu, nessa última eleição agora, romper a cláusula de barreiras. Para a gente começar, para que o nosso ouvinte, inclusive, possa entender o que significa isso, eu queria que o senhor explicasse como é que vai ser essa fusão e como é que essa fusão vai se dar efetivamente por causa desse não rompimento da cláusula de barreiras. O fato é que a cláusula de barreira, ou que eles chamam cláusula de desempenho, ela veio para impedir que alguns partidos que estão se formando venham se viabilizar. No caso nosso, isso aí foi particularmente nocivo porque juntou-se a cláusula de barreira com o tempo de televisão e tempo de rádio na propaganda, né? Restringindo o acesso, Restringindo. O nosso candidato a presidente teve 6 segundos para falar do seu programa, né? Enquanto, por exemplo, o candidato que ganhou, ele tinha, além dos segundos dele, ele ainda tinha a visibilidade da mídia em geral, né? Ele tinha um poder por trás, um poder financeiro para usar a mídia social, coisa que nós nem podíamos imaginar de ter, pelo menos uma beiradinha daquilo, né? Então, são 2 fatores. Um é o impedimento. Se você tiver menos de 1,5 milhão de votos, somando os votos dos federais, e ao mesmo tempo você também não tem tempo de televisão para divulgar o seu programa, como é que as pessoas vão saber o que você está propondo para o país, né? Sem você ter acesso a essa informação em tempo hábil, pelo menos, para você refletir, pensar, eu vou votar nesse programa, esse programa é bom, né? E os repórteres políticos lá de Brasília consideraram o programa do João Goulart Filho o melhor programa, o mais completo, em todas as áreas tinha proposta, né? Na política econômica, política monetária, política de emprego, educação, saúde, questão urbana, e meio ambiente, né? Até a questão da biodiversidade brasileira, que o Brasil é detentor da maior mega biodiversidade do mundo, né? Até nesse aspecto tinha uma proposta bem detalhada, você tem uma ideia. E na opinião do senhor, foi frustrante para o PPL não conseguir romper essa barreira e ter que se juntar a outro partido? Olha, frustrante foi não conseguir, né? Mas em compensação a resposta foi quase imediata. Não fomos nem o Pátria Livre que procuramos o PCdoB. Foi o PCdoB que nos procurou, né? Abriu as portas. Aquela situação, né? Você é assaltado, te tomam tudo. Isso encontra uma alma ali que fala assim, ó, vem pra casa aqui que eu vou te, né? Te dar a condição, o repouso, para você continuar, certo? Então, nós sem romper a cláusula de barreira, nós não poderíamos ter uma existência normal de um partido, seria um partido de segunda categoria. No Congresso Nacional, sem participar em comissões, sem tempo de televisão, sem fundo partidário. Sem um centavo. Sem um centavo. Então, assim, voltaríamos àquela fase pré-registro, né? De ficar pegando contribuição de militantes, e os militantes hoje com essa recessão não estão com muito dinheiro, né? Uhum. Doutor Francisco, até diante disso que o senhor está contando pra gente, quais são as expectativas de vocês ao se unirem ao PCdoB, até do ponto de vista programático mesmo? Do ponto de vista, vamos dizer assim, de um programa imediato, a gente já definiu quais são os pontos centrais, que nós vamos ter unidade política. O primeiro a luta em defesa da democracia, já que o candidato que ganhou é de extrema direita e a tendência dele já sinalizada já em várias ocasiões, a simpatia dele pelo Médici,
né? A simpatia dele, o herói que ele considera o Ustra, aquele torturador, né? Que gostava de torturar as mães na frente das crianças, não é? Então são sinalizações que ele está dizendo que nos obrigam a unir um amplo leque de forças políticas no Brasil, não só o PCdoB e o PPL, mas amplo leque de forças em defesa da democracia, em defesa da Constituição de 88 e da soberania nacional, porque ela está ameaçada, né? O coordenador do programa econômico do Bolsonaro, o Thalita e Rodrigo, ele já sinalizou que ele vai acabar com o Estado, né? Um Estado fraco. Como é que um Estado fraco, sem poder econômico nenhum, você vende a Petrobras, vende o Banco do Brasil, vende a Caixa, vende a Eletrobras, que é produção de energia, Petrobras e Eletrobras. Você vende tudo isso, o que o Estado passa a ser? Nada, não tem poder nenhum. Então, como é que ele vai defender a indústria nacional? Como é que o Estado fraco vai defender a indústria nacional frente à poderosa indústria estrangeira, né? E nós estamos sabendo que a importação de produtos industrializados vem crescendo assustadoramente, substituindo, portanto, a produção interna, gerando desemprego em setores-chave da economia, enquanto que nós estamos exportando muito commodities. É minério em grão, minério bruto, é a soja em grão, café em grão, entende? Então, assim, nós estamos virando exportador de commodities e importador de produtos industrializados de alto valor agregado. Doutor Francisco, a gente percebe que o PPL é um partido que na origem é desenvolvimentista, é um partido ligado às bases de esquerda, inclusive. Mas nas eleições deste ano, a gente pôde perceber também que alguns candidatos do PPL, inclusive, chegaram a apoiar o presidente eleito Jair Bolsonaro, que é alguém que, inclusive, vai contra aquilo que a base, o estatuto do partido, os ideais do partido representam. Como é que vai ficar isso nessa união com o PCdoB? Antes de fazer essa união, vocês estão fazendo uma espécie de pente fino no partido? Como é que vai funcionar isso? Já foi feito, né, Rodrigo? Na verdade, esses que apoiaram o Bolsonaro, contrariando, portanto, frontalmente a orientação do partido, né? Que no segundo turno era o voto crítico no Haddad, não porque concordarmos com o programa do Haddad, mas porque nós queríamos evitar exatamente a vitória do Bolsonaro. O voto no Haddad seria para isso. Então era uma questão estratégica. Questão estratégica. E alguns candidatos, contrariando a direção e a orientação do partido, fizeram opção diferente e, evidentemente, todos eles já estão fora do partido. Foram expulsos. Então. Teve um que até preferiu se desfiliar, né? Os outros, um já estava fora, né? Já tinha, nem chegou a se filiar, porque militar nativo ele não se filia, ele só filia depois se ele ganhar, se ganhar a eleição, se foi eleito. Como não foi eleito, já estava desfiliado. E o outro foi expulso. O senhor pode citar quem são essas pessoas? Olha, eu prefiro não citar para não, porque eu acho que esse é assunto passado, né? Superado, entende? Mas é uma situação que foi muito desagradável para o partido, porque o partido deu a legenda para essas pessoas e elas contrariaram frontalmente a orientação que o partido deu para as eleições. A cláusula de barreiras, doutor Rubio, que justamente está forçando essa união PCdoB e PPL, ela tentou disciplinar um pouco a proliferação de partidos Brasil afora, né? Hoje nós temos mais de 30 legendas no Brasil, salvo engano aqui são 35 partidos em operação, em atividade no Brasil. E eu queria até saber do senhor, se o senhor concorda que deveria de fato haver algum mecanismo de controle, ou se o senhor acha que isso tem que ser livre, que os partidos têm que ser livres de fato para nascer. Que tipo de posicionamento que o senhor tem em relação a isso? Eu acho que tem que ter liberdade de organização partidária, sim. Isso é um princípio fundamental. Agora, você veja só, Rodrigo e Thalita, você tem os grandes partidos, né? Então, eles estão garantidos, né? Por esse critério de cláusula de barreira, mas os grandes partidos são todos eles alugados por quem? Pelas grandes multinacionais, pelos bancos, que eles chamam os partidos pequenos partido de aluguel. Na verdade, os partidos de aluguel são eles. Os grandes partidos estão completamente ocupados e alugados, né? Pelos interesses das grandes empreiteiras, né? Interesses das multinacionais que estão de olho no petróleo e no pré-sal, né? Então,
na Eletrobras, tá certo? Em adquirir a preço de banana uma estrutura, né, de produção de energia hidrelétrica no país. Então, esses grandes partidos, sim, são de aluguel. Estão alugados há muito tempo, né? E nós somos um partido em organização, em construção, com um programa muito bem definido. É um programa completo. Você não vai achar lá Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Que tem muito programa aí que é Ctrl+C, vai lá, copia do outro, Ctrl+V, põe lá no dele. O nosso não. O nosso, meu amigo, são fruto de anos de estudo da situação da realidade brasileira, da história do nosso país, da construção dessa potência que nós somos hoje. Ela teve uma base. Ela partiu da Revolução Industrial. Então nós não podemos olhar o futuro sem ver como que o país cresceu e se desenvolveu no passado. Quem não lembra da política industrial do Getúlio Vargas, né? Das primeiras siderúrgicas, da nacionalização do minério, que estava na mão dos ingleses, né, lá em Itabeira. Quem não se lembra da luta para construir a Petrobras, que ninguém acreditava que tínhamos petróleo. E hoje nós temos petróleo descoberto pela Petrobras e nenhuma mais petroleira do mundo conseguiu chegar no pré-sal. Então, nosso programa está baseado na história do brasileiro, na história do Brasil, da construção da nacionalidade brasileira. O nome PCdoB vai ser mantido? Isso é uma questão que vai ser decidida mais na frente, porque agora não dá nem tempo. Nós estamos agora tratando da incorporação. Isso é um processo mais rápido. A fusão já você pegar os programas e faz uma síntese dele, uma aproximação naquilo que há convergência, aí você mantém aquilo que há divergência. Não, isso é coisa para frente. Então, assim, a fusão vai ser discutida, porque nós estamos com uma comissão de enlace, trabalhando já, discutindo isso, viu? Muito bem, conversamos com o presidente estadual do PPL, Francisco Rubiol. Muito obrigada pela presença do senhor, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Thalita e Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje. 8h20.